Olá, os alunos e alunas da plataforma Elencos Atualiza, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. O nosso objetivo aqui é pegar as informações mais recentes sobre licitações e contratos públicos, direto do nosso boletim, o de 12 de setembro de 2025, e transformar isso em conhecimento prático para o dia a dia da gestão. Afinal, com a nova lei de licitações aí, as decisões dos tribunais sempre surgindo, ficar atualizado não é só importante, é fundamental. Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas notícias relevantes da semana. Tem um parecer do TCM da Bahia sobre contratações locais, uma nova orientação normativa da AGU também. Depois, vamos analisar 2 acórdãos recentes do TCU, do Boletim 554, que tocam em pontos como habilitação e cotas. E não para por aí. Vamos ver decisões importantes de tribunais de contas estaduais São Paulo, Piauí e Pernambuco. Lições bem práticas ali. E para fechar, um olhar mais atento, um mergulho especial num acórdão do TCE do Paraná sobre aquela regra de impedimento por parentesco. Um tema complexo, né? Prontos. Com certeza. Nossa base é justamente esse compilado, o boletim informativo, que traz notícias, pareceres e, claro, as decisões dos tribunais de contas. E a ideia é ir além da simples notícia. É entender o porquê dessas decisões, sabe? Como elas impactam a aplicação da Lei 14.133 no trabalho de vocês, gestores. É realmente compreender a lógica por trás da jurisprudência para poder agir com mais segurança. Ótimo ponto. Então, vamos lá. Começando com as notícias. A primeira vem do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. É um parecer sobre o tratamento diferenciado para microempresas, as MS, e empresas de pequeno porte, EPPs, nas licitações. Mais especificamente, sobre como aplicar aqueles critérios da Lei Complementar 123 que permitem priorizar ou até contratar exclusivamente empresas locais ou regionais. É um tema que parece batido, mas sempre gera dúvida, não é? Exato. Esse parecer do TCMBA toca num ponto bem delicado que é o equilíbrio. Equilíbrio entre fomentar a economia local, que é um objetivo claro da LC 123, e ao mesmo tempo garantir a isonomia, a busca pela proposta mais vantajosa. A orientação do tribunal, então, ajuda o gestor a navegar essa tensão. Ela dá parâmetros de quando e como usar essa prerrogativa da contratação local ou regional sem ferir os princípios da licitação. Mas veja bem, não é uma carta branca, Exige justificativa, exige demonstração de que não há prejuízo à competitividade ou, claro, sobrepreço. É uma ferramenta importante, mas que precisa ser usada com critério. Certo. E a outra notícia que a gente separou é a orientação normativa número 101 da AGU, a Advocacia Geral da União. Ela trata de uma questão crucial. Contratos firmados sob a nova lei, a 14.133, podem ter vigência que ultrapasse o ano civil, o ano em que foram assinados. O ponto-chave, segundo a AGU, é empenhar integralmente a despesa correspondente àquele contrato até 31 de dezembro do ano da assinatura. Isso permite que o pagamento ocorra no ano seguinte via restos a pagar. Ah, sim. Essa 101 da AGU é, de fato, um alívio para muitos gestores, principalmente para aqueles que lidam com contratos de serviços continuados ou projetos que, naturalmente, não cabem num único ano fiscal. A Lei 14.133 já falava em contratos plurianuais, mas existia uma certa insegurança, sobre como operacionalizar isso no orçamento, respeitando a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a AGU basicamente confirma: se o compromisso financeiro total está garantido pelo empenho no ano da celebração, a execução pode seguir no ano seguinte via restos a pagar. Isso dá muito mais flexibilidade e também segurança para o planejamento e para a execução orçamentária. Evita aquelas interrupções artificiais em serviços essenciais. É um passo importante para alinhar a gestão contratual com a realidade orçamentária, não é verdade? Esclarecido esse ponto da AGU, vamos então para os julgados do Tribunal de Contas da União, que estão no Boletim 554. O primeiro que a gente destacou é o Acórdão 1923-2025, do plenário. Ele julgou irregular uma exigência no edital de obra. O órgão estava pedindo que a empresa licitante principal comprovasse, ela mesma, ter capacidade técnica para executar umas partes bem específicas, bem especializadas da obra, tipo instalação de elevadores. E qual foi o problema identificado pelo TCU?
O tribunal apontou que a própria Lei 14.133, lá no artigo 67, parágrafo 9º, tem uma saída para isso. A lei permite que, para parcelas de natureza singular ou de alta complexidade técnica, a capacidade técnica seja demonstrada pelos atestados de um subcontratado que vai fazer aquele serviço específico. Então, exigir que a construtora principal também tivesse essa expertise foi visto como, o TCU entendeu como uma restrição indevida à competição. Exatamente. E essa decisão do TCU, ela é mais profunda do que parece, assim, à primeira vista. Ela sinaliza uma mudança de mentalidade que a própria Lei 14.133 tenta induzir, sabe? O foco não deveria ser exigir que o contratado principal seja um faz-tudo, que domine cada detalhe técnico de todas as possíveis subcontratações. Não é isso. O foco tem que ser na capacidade da empresa principal de gerenciar o contrato, de garantir que os subcontratados, que são os especialistas, entreguem o que foi prometido. Ao permitir a comprovação via subcontratado para essas parcelas complexas, a lei, e agora o TCU, reforça isso, que é ampliar a competição, que é permitir que empresas com ótima capacidade de gestão de obras participem, mesmo sem ter, por exemplo, um departamento interno de instalação de elevadores. Restringir isso sem uma justificativa técnica muito, muito forte é ir contra o espírito da lei e acaba prejudicando a busca pela melhor proposta. Faz todo sentido. O segundo acórdão do TCU que a gente destaca é o 1930/2025, também do plenário. Esse aqui trata da questão da cota para pessoas com deficiência, as PCDs. O caso era de uma empresa que declarou na licitação que cumpria a cota exigida pela Lei 8.213. Só que existia uma certidão do Ministério do Trabalho indicando o contrário. A dúvida era: essa certidão negativa por si só já basta para inabilitar a empresa? E a resposta do TCU foi: não automaticamente. A administração não pode simplesmente pegar a certidão e pronto, inabilitar. Antes disso, ela tem o dever de diligenciar, ou seja, chamar a empresa para explicar a situação. Podem existir justificativas, dificuldades setoriais para preencher vagas, alta rotatividade, enfim. A ideia do TCU é que a análise não pode ser puramente formal. E mais, que o foco principal da verificação do cumprimento da cota deve acontecer durante a execução do contrato. Isso. Aqui a gente tem um exemplo clássico do equilíbrio que a administração precisa buscar sempre no processo licitatório. De um lado, tem a política pública, importantíssima, de inclusão de PCDs no mercado de trabalho, que se reflete na exigência da cota. Do outro lado, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Uma certidão negativa é um indício forte. Mas não pode ser uma condenação sumária, automática. A empresa tem o direito de se explicar, de apresentar circunstâncias, talvez ela esteja em processo de contratação, talvez tenha tido demissões recentes que a colocaram temporariamente abaixo da cota. Mas aí surge uma preocupação prática, não? Se a gente transfere essa verificação principal lá para a execução do contrato, não se corre o risco de a fiscalização contratual, que a gente sabe que nem sempre é perfeita, acaba falhando em garantir o cumprimento efetivo da cota lá na frente? Esse risco existe sim, sem dúvida. A fiscalização contratual é um desafio constante na gestão pública, isso é fato. Mas a decisão do TCU parece ponderar que a exclusão sumária na habilitação, baseada só na certidão, poderia ser uma injustiça, uma violação ao direito de defesa e poderia também restringir a competição desnecessariamente. O tribunal aposta, então, na diligência prévia antes de inabilitar e numa fiscalização contratual mais atenta nesse ponto específico da cota. Se a empresa venceu declarando cumprir, ela assume a obrigação contratual de fazer isso e de demonstrar. O descumprimento durante a execução vai ensejar sanções cabíveis. É uma solução que busca ser mais justa na fase de licitação, mas que sim exige um reforço na vigilância durante o contrato. Entendido. Bom, e saindo um pouco da esfera federal, vamos olhar para os estados, Também temos lições importantes vindo de lá. O TCE de São Paulo, por exemplo, emitiu uma medida cautelar suspendendo uma licitação para comprar kits de material escolar. O motivo? O edital estava assim cheio de exigências consideradas restritivas demais. Pedia produtos sustentáveis com especificações muito fechadas, descrições dos itens com um nível de detalhe exagerado, e o ponto que parece ter sido decisivo:
Exigia um laudo de biodegradação que, segundo as normas da ABNT para cadernos, nem seria obrigatório. O TCE/SP viu aí um risco claro de direcionamento e, claro, de restrição à competitividade. Esse caso do TCE/SP é um ótimo exemplo de como, às vezes, boas intenções podem levar a problemas na licitação. O gestor, talvez buscando sustentabilidade, qualidade, acabou criando exigências que, na prática, poderiam limitar demais o número de empresas capazes de atender. Poderiam até, quem sabe, favorecer algum fornecedor específico. O recado do tribunal é claro: toda exigência técnica, principalmente aquelas que fogem do padrão de mercado ou de normas técnicas já consolidadas, como a BNT e Inmetro, precisa ser muito bem justificada no processo. Tem que demonstrar a real necessidade daquilo, a indispensabilidade para o objeto. Caso contrário, o risco de anulação por restrição à competitividade é altíssimo. Outra decisão interessante vem do TCE do Piauí. Ela reforça um princípio fundamental das licitações, que é quando o objeto da licitação pode ser dividido em partes, itens, lotes, a regra geral é que a adjudicação seja feita por item e não pelo preço global de todos os itens somados. A ideia por trás disso, como o TCE/PI bem ressaltou, é permitir que mais empresas participem, né? Uma empresa menor talvez não consiga fornecer todos os itens, mas consegue competir por um ou alguns deles. Claro, isso só vale se a divisão não prejudicar o conjunto da solução, ou não gerar um custo maior por perda de economia de escala. E as exigências de habilitação também têm que ser proporcionais a essa divisão. Perfeito. Esse é o famoso princípio do parcelamento do objeto, que agora está ainda mais explícito na Lei 14.133. A lógica é democratizar o acesso às contratações públicas. Ao dividir um objeto grande em partes menores, você abre a porta para micro e pequenas empresas, para empresas locais, empresas mais especializadas. Isso tende a aumentar a competição e potencialmente a reduzir preços. A decisão do TCE/PI serve como um lembrete importante. O parcelamento é a regra. A adjudicação global ou por grupo é a exceção. E precisa ser justificada quando o parcelamento for tecnicamente inviável, economicamente desvantajoso, por perda de escala, por exemplo, ou trouxer problemas de gestão contratual, tipo peças que não se encaixam, sabe? O gestor precisa fazer essa análise antes de definir um modelo de adjudicação no edital. Certo. Agora vamos para um caso que acende um alerta bem mais forte. Vem do TCE de Pernambuco. É o Acórdão 1810/2025. Ele é resultado de uma auditoria especial na Prefeitura de Buíque, analisando os anos de 2021 a 2023. O foco foi em gastos com merenda, transporte escolar e aluguel de imóveis. E as descobertas foram bem preocupantes. O TCE/PE encontrou pagamento por merenda escolar sem que houvesse prova de que toda a comida foi realmente entregue nas escolas. Um prejuízo estimado em mais de R$130 mil. E pior ainda, encontraram pagamento por aluguel de veículos de transporte escolar mesmo em períodos sem aulas presenciais e sem nenhuma comprovação de que o serviço foi prestado. Mais R$72 mil de prejuízo aí. E para completar, aluguéis de imóveis feitos sem licitação e sem qualquer processo que justificasse a dispensa ou a inexigibilidade. Uma violação clara da lei da época, a 8.666. O resultado foi duro. Contas de 2021 julgadas irregulares, débito imputado aos gestores responsáveis e multas aplicadas. Um detalhe interessante: os controladores internos escaparam de responsabilidade. Por quê? Porque não se provou que eles falharam em seguir seus próprios planos de trabalho. Pois é, o caso de Buíque é um retrato, contundente de falhas que podem ocorrer na execução da despesa pública e que tem consequências seríssimas para os gestores. O ponto central aqui parece ser a etapa de liquidação da despesa, ou seja, a conferência, a verificação de que o serviço foi realmente prestado ou o bem foi efetivamente entregue antes de autorizar o pagamento. Quando essa etapa falha, como parece ter ocorrido com a merenda e o transporte, o resultado é dano direto aos cofres públicos,
Simplesmente se paga por algo que não se recebeu integralmente. E a questão dos aluguéis sem licitação ou justificativa de inexigibilidade. Olha, é um erro básico, mas infelizmente ainda acontece. A contratação direta é exceção. Para alugar um imóvel específico sem licitar, a administração precisa demonstrar que aquele imóvel, por suas características, localização, é o único que atende à necessidade e que o preço está compatível com o mercado. Não basta simplesmente escolher um imóvel e alugar. As consequências para os gestores ter que devolver o dinheiro do próprio bolso, pagar multas, mostram a gravidade da coisa. Esse acórdão é quase um estudo de caso sobre a importância crítica da liquidação correta da despesa e do respeito aos requisitos para a contratação direta. Serve de alerta para todos os gestores, sem dúvida. Um alerta realmente importante. E, com isso, a gente chega ao nosso destaque final, o Acórdão 2172-2502 do TCE do Paraná. Ele respondeu a uma consulta sobre um dos artigos mais debatidos e que mais geram dúvidas na Lei 14.133. O artigo 14, inciso 4º. É aquele artigo que proíbe a participação em licitação ou a contratação de empresa cujo dono ou sócio seja parente até terceiro grau de um dirigente do órgão contratante ou de um agente público que atue na licitação ou na fiscalização do contrato. A consulta tinha um foco bem específico: como aplicar isso em municípios pequenos, onde esses laços de parentesco na administração e no comércio local são muito comuns. Essa decisão do TCE-PR é fundamental, porque ela tenta trazer alguma luz para essa área cinza que aflige tantos gestores, principalmente nos municípios menores, como você disse. O tribunal foi questionado sobre vários aspectos dessa vedação e as respostas foram bem diretas, bem objetivas. Primeiro, sobre aplicação em cidades pequenas. O TCE-PR foi enfático. A regra é a vedação. Ponto. Afastar essa regra só em situações absolutamente excepcionais. E não é só alegar excepcionalidade, não. Tem que ser comprovado, assim, robustamente dentro do processo. Tem que demonstrar que contratar aquela empresa ligada ao parente é a única alternativa viável, que o preço está compatível com o mercado e, um ponto crucial, que existem mecanismos de controle interno reforçados para garantir que não vai haver favorecimento. Ou seja, não é uma brecha fácil de usar, de forma alguma. A vedação é para valer. Segundo ponto, o que significa dirigente de órgão para fins dessa lei? O TCE vinculou isso à estrutura administrativa definida na legislação local. E, mais importante, ao poder real de influência que aquele servidor tem sobre a licitação ou o contrato. E atenção ao detalhe importante que o TCE destacou. A vedação se estende aos superiores hierárquicos desse dirigente, porque eles também podem exercer influência, né? Certo. E os ordenadores de despesa? Aqueles que assinam os pagamentos, muitas vezes aprovam termos de referência, eles entram nessa categoria de dirigente para fins da vedação do artigo 14? Sim. A resposta do TCE-PR foi clara. Os ordenadores de despesa estão sujeitos à vedação, seja porque a legislação local os define como dirigentes, seja porque, independentemente do cargo formal, eles inegavelmente atuam em funções relevantes na licitação ou na gestão do contrato. A posição deles os coloca, sim, no alcance do artigo 14, inciso 4º. A consulta foi ainda mais específica. E se a secretária de Saúde também for a gestora do Fundo Municipal de Saúde, ela seria considerada dirigente para fins de compras feitas com recursos daquele fundo, impedindo parentes de participar? A interpretação deve ser restritiva nesse caso. Aí o TCE-PR voltou à questão do poder de influência e da estrutura local. A análise tem que ser caso a caso, não tem jeito. Não dá para criar uma regra geral dizendo que só o prefeito ou o secretário principal é dirigente, não é assim. Se a secretária de saúde, na função de gestora do fundo, tem poder de decisão ou influência sobre as licitações daquele fundo específico, a vedação se aplica a ela e aos seus parentes em relação àquelas licitações. A hierarquia e o poder real de influenciar o processo são as chaves para definir isso. Entendi.
E por último, a questão das licitações centralizadas versus separadas. Se um dirigente de uma secretaria está impedido pelo artigo 14 e essa secretaria participa de uma compra conjunta com outras, isso contamina a licitação inteira. Seria melhor, então, fazer licitações separadas para permitir que o parente do dirigente participe nas compras das outras secretarias, onde não há o impedimento direto? Olha, o TCPR disse que a escolha entre licitar junto ou separado é uma decisão de gestão, é discricionária do administrador. Agora, se optarem por licitações separadas e não houver hierarquia entre os órgãos participantes, um não manda no outro, digamos assim, então o impedimento em um órgão não afeta a licitação do outro. O parente poderia participar na licitação da secretaria onde não existe o vínculo de parentesco problemático. Mas, se a opção for por uma licitação conjunta centralizada, aí sim, o impedimento em um dos órgãos participantes afeta o processo todo, porque todos ali têm alguma capacidade de influenciar aquele processo comum. Então, a vedação do artigo 14 se aplica à licitação centralizada como um todo, nesse caso. Resumindo essa importante decisão do TCE/PR, aplicar o artigo 14 IV é complexo. Exige uma análise cuidadosa da realidade local, da estrutura administrativa. A regra geral é a vedação para proteger a moralidade, a impessoalidade. Exceções são raríssimas e precisam de prova documental forte e controle extra. O poder de influência real, não apenas o cargo formal, é o que define o alcance da vedação. É um guia importante que o TCE oferece, mas o gestor continua com a responsabilidade de analisar cada situação concreta com muita atenção. Uma análise realmente esclarecedora de um tema tão sensível e tão presente no dia a dia, especialmente dos municípios menores. Então, recapitulando rapidamente nossa conversa de hoje, começamos com as orientações práticas do TCM/BA sobre MS e EPPs locais e da AGU sobre execução de contratos plurianuais usando restos a pagar. Vimos o TCU reforçando a necessidade de exigências de habilitação razoáveis, permitindo comprovação por subcontratados em casos específicos e pedindo cautela antes de inabilitar por descumprimento de cota de PCD. Aprendemos com os tribunais estaduais sobre os perigos das especificações excessivas, como no caso do TCSP, a importância do parcelamento do objeto, como lembrou o TCE/PI, e as graves consequências de falhas na liquidação da despesa e em contratações diretas, ilustradas pelo caso do TCE/PE. E fechamos com essa análise mais aprofundada do TCE/PR sobre as complexas regras de impedimento por parentesco na Lei 14.133. Exatamente. E essa jornada pelos julgados, por essas notícias, ilustra bem o trabalho que a gente busca fazer aqui na Elencos Atualiza. Não é só apresentar a notícia ou o resumo da decisão. É analisar, conectar os pontos, entender as nuances e, o mais importante, traduzir isso para a realidade do gestor público. Dominar não apenas a letra da lei, mas também como ela vem sendo interpretada e aplicada pelos órgãos de controle. É isso que realmente prepara para uma gestão eficiente, segura e em conformidade. Perfeito. E para quem sentiu que precisa aprofundar ainda mais em como a administração deve se posicionar e interagir com o mercado, um tema que permeou vários dos nossos pontos hoje, fica a nossa dica. Não deixem de conferir a aula Interação da Administração Pública com o Mercado. Ela já está disponível na plataforma Elencos Atualiza e complementa muito bem o que discutimos aqui. Agradecemos muito a atenção de todos os nossos alunos e alunas, esperamos que essa análise tenha sido proveitosa e fica a reflexão final. Com tanta ênfase na interpretação dos tribunais, será que o maior desafio do gestor público moderno está se tornando menos entender a complexidade da própria lei e mais decifrar o emaranhado crescente e por vezes até divergente da jurisprudência? Algo para pensarmos. Até a próxima!